A história da Kabbalah, desde o início da criação até Adão. Aproximadamente há 13,5 milhões de anos atrás, depois do Big Bang, a matéria, o tempo e o espaço apareceram. A física encarrega-se do estudo desses fenómenos. Depois de algumas centenas de anos, apareceram os átomos e começaram a combinar-se em moléculas. A química estuda os átomos e moléculas. Há cerca de 4 bilhões de anos, no planeta Terra, as moléculas combinaram-se em organismos complexos. A biologia estuda a história da vida orgânica. Há aproximadamente 70 centenas de anos atrás, os organismos que pertencem à categoria do Homo sapiens deram à luz a algo ainda mais sofisticado. Chamamos-lhe cultura. A história interessa-se pelo destino futuro das culturas humanas. Há 5.778 anos atrás, apareceu a primeira pessoa que alcançou aquele que criou tudo o que descrevemos anteriormente. A sabedoria da Kabbalah dedica-se a isto. Esta pessoa escreveu um livro chamado O Anjo Secreto, Raziel Amalach. O seu nome era Adão. De acordo com os termos da sabedoria da Kabbalah, a natureza e o Criador são a mesma coisa. A natureza desenvolve-nos para um certo objetivo em duas direções. Por um lado, há uma constante unificação de todas as suas partes. E por outro, há uma separação que leva a uma variedade de elementos. Os cabalistas alcançaram a revelação de que a força que cria e sustém a vida é a força do amor e doação. A origem dos métodos cabalísticos. A Kabbalah teve origem na antiga cidade de Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. A lenda dessa altura, cerca do século XVIII a.C., cerca de 3.600 anos atrás, fala acerca de um residente da Mesopotâmia chamado Abraão, o homem que, enquanto estudava o mundo, revelou uma força única por detrás de todas as manifestações das várias forças da natureza. Abraão chamou-lhe o Criador e chamou-lhe, ao método de revelação desta força, Kabbalah, em hebraico, recepção. A pesquisa de Abraão é revelada no livro Sefer Yetzirah, o livro da criação. Ao longo do tempo, o grupo de discípulos de Abraão cresceu para 3 milhões de pessoas. Etnicamente, os primeiros israelitas eram babilônios ou representantes de outras nações que se juntaram ao grupo de Abraão. O período do exílio no Egito. O Pentateuco. O Pentateuco, a Torá, foi escrita por Moisés, Moshe. A Torá não é uma coleção de dramáticas colisões e leis morais. Por trás das histórias há uma mensagem claramente cabalística. Ama o seu vizinho como a você mesmo. A Torá é um livro de instruções sobre a conexão de pessoas. O período do primeiro e segundo templos. Em 950 d.C., a primeira é a Mishnah, a parte principal do Talmud, e a segunda é o livro do Zohar. O livro do Zohar foi escondido logo a seguir a ter sido escrito e permaneceu desconhecido por mais de 1000 anos, até que no final do século XIII caiu nas mãos do cabalista espanhol Rabbi Moshe de León. De acordo com uma das versões, ele encontrou o livro do Zohar entre as folhas de pergaminho que um mercador oriental encontrou e que usava como papel de embrulho. O conteúdo do livro do Zohar possui muitas camadas. Há muitos códigos escondidos na descrição de antigas lendas e parábolas. Uma nova era, a Kabbalah luriânica. Os cabalistas mantiveram os seus estudos secretos até 1570, quando um jovem de seu nome, Isaac Luria Ashkenazi, o sagrado Ari, revelou a sabedoria da Kabbalah como sendo uma ciência. A explicação do Ari permitiu a qualquer pessoa o estudo da Kabbalah. O estudante revela a luz superior dos textos do Ari, que o eleva ao nível da realidade espiritual. A Kabbalah da Idade da Razão. Desde essa altura, houve uma cadeia dos maiores cabalistas que desenvolveram a sabedoria da Kabbalah na base dos ensinamentos do Ari. Na primeira metade do século XVIII, o grande cabalista Baal Shem Tov fundou o movimento das pessoas, Hassidismo. No entanto, os professores espirituais da escola tradicional consideraram ser prematuro divulgar a sabedoria da Kabbalah entre as pessoas. Finais do século XVIII. No final do século XVIII, uma verdadeira guerra ameaçou e começou em várias comunidades, ameaçando uma verdadeira divisão entre as pessoas. Este confronto existe até aos dias de hoje. Abordagem moderna ao estudo da Kabbalah. O grande cabalista do século XX, Rabbi Yehuda Ashlag, que recebeu o nome de Baal Sulam, foi capaz de criar um método de realização espiritual para a pessoa moderna. Ele criou o tratado O Estudo das 10 Sefirot.
As 10 Sefirot são a estrutura interna do universo, que inclui em si mesmo o mundo espiritual. O filho mais velho de Bala Sulam, Baruch Ashlag, o Rabash, continuou o seu trabalho, publicou todos os trabalhos do seu pai e depois começou a escrever artigos nos quais explicou em detalhe os níveis do caminho espiritual. A razão pela qual precisamos de uma sociedade que estimula a unidade. Podemos ver e investigar alguns acontecimentos apenas na medida da nossa semelhança com eles, na medida em que nos encontramos em equivalência de forma com eles. Lembre-se como funciona o rádio. Pode sintonizar com uma certa onda apenas quando produz exatamente a mesma onda dentro dele. Graças ao princípio da equivalência de forma, ao mudarmos do paradigma do eu para o paradigma do nós, o grupo de Abraão revelou o Criador, esta força única de doação e amor. No mundo de hoje, a unificação da sociedade é essencial para a sua sobrevivência, e essa é a razão pela qual é tão importante divulgar o método de Abraão, o método para alcançar a unidade.